Olá, meus queridos, estamos dando início à nossa terceira aula de apologética cristã. Após uma introdução ao assunto na primeira aula, uma apresentação da disciplina, nós falamos na aula passada sobre a verdade e hoje nós vamos defender-nos do segundo ataque que existe contra a fé cristã, contra o cristianismo, e esse ataque diz que Deus não existe. No Salmo 10º, versículo 4 diz: o perverso, na sua soberba, não investiga que não há Deus, são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo, e muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza. A soberba, a arrogância, a prepotência, a vaidade humana ceifa do homem, tira do homem, rouba do homem, do ser humano, toda a possibilidade de conhecer a Deus. A característica do perverso, segundo o salmista, é não buscar a verdade. Ele não está interessado na verdade, ele não quer a verdade, ele não investiga a verdade. Ele nega a existência de Deus. Simplesmente isso, Deus não existe. Essas são todas as suas cogitações. E nada que ele faz, ele leva Deus em consideração. Eu trabalhei com um determinado profissional, uma época, no ramo de treinamento e palestras, e toda vez que a gente falava em Deus nas conversas, e às vezes que essa pessoa, numa das suas palestras, num dos seus treinamentos, alguém se referia a Deus, ela nunca fazia isso, ela dizia: Deus para mim não é relevante, e encerrava o assunto ali, encerrava qualquer possibilidade de discussão. Acredito que era agnóstica e não ateia essa pessoa, mas a verdade é que ela agia dessa forma, negando a existência e a relevância de Deus. Mas o interessante, e isso incomoda muitos crentes fiéis, principalmente nas suas crises, é que parece que o ímpio, o perverso, mesmo assim prospera. Nos parece que Deus não está preocupado, Deus não faz questão de repreendê-los tirando a prosperidade. Deus fará de outra forma no momento dele, mas isso incomoda muita gente. E com relação a quem pensa ao contrário, o perverso ridiculariza os seus adversários. Aqueles que creem são ridicularizados, são zombados, são escarnecidos. Quem tem outra opinião merece escárnio por parte dos perversos. No Salmo 53, versículo 1 diz o insensato, a versão que eu gosto de usar diz assim: diz o tolo no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. A falta de Deus leva a um comportamento corrompido, sem valores morais. Eu citei na aula anterior uma frase de Madre Teresa de Calcutá: se Deus não existe, tudo é permitido. Essa é a grande realidade do mundo. Não crer em Deus é comportamento de insensatos, de tolos, de nécios. Posso usar uma palavra forte aqui, me permita? De idiotas. Pessoas idiotizadas, sem juízo, e que levam a um comportamento desregrado e prejudicial a todos, inclusive a si próprios. Olha o que acontece com gente que não crê em Deus. Segundo Paulo, aos Romanos, capítulo 1, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, olha a ênfase aqui, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Outra ênfase, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, enfatiza de novo aqui,
claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, mais uma ênfase, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis, porquanto, mais uma ênfase, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhes deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. O reconhecimento de Deus nas coisas que foram criadas, segundo a Bíblia, é um comportamento óbvio. Numa noite estrelada, você olha para o céu, não há como você não reconhecer Deus. Você olha para a natureza, para as belezas, para as maravilhas naturais do mundo, não há como você não reconhecer a Deus. Você olhar para a flora, para a fauna, você tem que reconhecer a Deus. Não reconhecê-lo como real contraria a normalidade, a lógica, a sensatez. A Bíblia parte do princípio que Deus existe. A Bíblia não é um livro que defende a existência de Deus. Gênesis não começa escrevendo a biografia de Deus. Num certo tempo que o nosso pensamento não consegue alcançar, na eternidade remota, antes de todas as coisas havia um Deus soberano, um Deus autoexistente, um Deus eterno, um Deus poderoso, e aí vai criando uma identidade, vai contando a história de Deus, e lá na frente, então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não, a Bíblia não faz isso. A Bíblia parte do seguinte: no princípio criou Deus, Deus existe e é criador. Ponto final. Como dizia aquele personagem da televisão, Deus existe, Zé Fini. Acabou a conversa, acabou a discussão. Para a Bíblia parte do princípio que Deus existe e classifica de insensatos e perversos os que duvidam. Duvidar de Deus é perversidade, ateísmo é perversidade. E a Bíblia decreta que são indesculpáveis os que não querem perceber na natureza as abundantes evidências da criação. Deus disponibilizou um conhecimento natural acima de si, acerca de si, que está disponível e facilmente acessível a todo ser humano. A dúvida é: como argumentar com quem não reconhece a autoridade da Bíblia? Atualmente existem alguns argumentos filosóficos, e nós falamos que nós usaríamos, entre outras ferramentas, na nossa pesquisa, a filosofia, que sustentam, esses argumentos filosóficos sustentam a existência de Deus. Também alguns fenômenos físicos que respaldam essa convicção, essa afirmação. Esses argumentos sustentam a ideia de que Deus existe, fornecendo um apoio lógico para a nossa fé. O reconhecimento da existência de Deus, ele é fundamental, é a pedra fundamental de todos os demais aspectos da fé cristã. Se Deus não existe, nós estamos perdidos e perdendo tempo. Vamos aos argumentos. O primeiro deles é o argumento ontológico. Esse argumento tenta provar, olha o que eu estou dizendo, tenta provar a existência de Deus unicamente através da abstração natural, racional. Esse argumento ontológico não demanda a priori nenhuma evidência. Ele foi um argumento criado por Anselmo, arcebispo de Cantuária, que viveu entre 1033 e 1109 da nossa era. E ele está aqui só para informação, ele faz parte desses argumentos, então nós vamos citá-los. A sua aplicação pode ser inviável, ela só tem valor se houver outros argumentos juntos para respaldá-lo. Sozinho, ele não é muito forte, ele não prova muita coisa. Então, nós vamos citá-los, mas lembre que ele não é o fundamental, os outros são mais fortes, são mais importantes, esse vem como uma ideia de reforço, mas vamos apresentá-los.
Esse argumento começa propondo um conceito de Deus e procura demonstrar que Deus existe apenas na base do conceito abstrato. A versão de Anselmo diz assim, ó, Deus significa aquele que em nada pode ser superior, que nada superior pode ser concebido. Quando você pensa em Deus, você não coloca ninguém acima de Deus. Quando você imagina Deus, você não vê um outro ser acima de Deus, o Pai de Deus, o Criador de Deus, o idealizador de Deus, alguém que controla Deus. Não, no nosso conceito, na nossa concepção, Deus é superior a todos. Então, se existe um conceito, existe uma ideia, uma imagem de um Deus superior a todos, esse Deus ele deve existir e deve ser superior a todos. Esse Deus superior tem todas as qualidades, tem todos os atributos que o coloca acima de toda outra existência possível, real ou imaginária. Você não consegue imaginar alguém maior do que Deus. Nada pode ser definido ou concebido como maior do que Deus. Deus está lá em cima, sobre todos e superior a todos. A perfeição de Deus faz parte do conceito ontológico. E se a perfeição de Deus existe, Deus deve existir. Essa ideia de Deus, essa concepção de Deus, implica na existência de um Deus. Você vê que não é um argumento muito forte. Quando nós falamos de Deus, tão somente podemos falar de um ser que existe acima de tudo, acima de todos, que não pode se contradizer, que é perfeito, que é incriado. Se não existisse, não seria perfeito. Então, é mais um jogo de linguagem e ele não tem força sozinho. Mas é um argumento que está aí e ele é válido em alguns momentos e pode dar suporte, sustentação aos demais argumentos. Aí nós vamos para um segundo argumento, que é o argumento moral. Esse argumento baseia-se na observação de que aparentemente todos os seres humanos, de qualquer povo, tribo, língua, nação, cultura, quando se aproxima da puberdade, desenvolve um conceito de certo ou errado que antes não possuíam, mesmo antes da puberdade. Mas esse conceito ele existe. Não existe um povo na Terra amoral. Não existe um povo na Terra que não tem nenhum conceito de certo ou errado. Mesmo que esses conceitos sejam distorcidos pela nossa lógica ocidental, existe um conceito de certo e errado. Mesmo os grupos ainda existentes mais primitivos na face da Terra têm um conceito de certo ou errado. Esse argumento ele ganhou muita ênfase, muita força, muito reconhecimento depois que o filósofo Immanuel Kant postulou suas conclusões sobre esse argumento. Segundo Kant, resumidamente, a justiça demanda a existência de um Deus que distribuirá a felicidade aos que nessa vida sofrem infortúnios. Para Kant, Deus não era um Deus pessoal, não tinha nada a ver com o Deus do cristianismo, mas era uma força equalizadora da justiça, como fruto da responsabilidade moral do livre-arbítrio que as pessoas possuem para fazer o bem e o mal. Esse Deus, essa força abstrata, essa energia, o universo, o acaso, ele recompensa e ele recompensa os bons e pune os maus. É a lei da causa e efeito, é a lei do karma, é a lei da retribuição. Essa ideia
Tá? A similaridade desse senso moral entre seres humanos de origens tão diversas, espalhados pelo globo, supõe que o mesmo conceito, que esse conceito de certo e errado nasceu, foi originado de uma força superior. Aqui no Brasil, mergulhado lá nas selvas, no mais profundo da selva amazônica, tribos que vivem num semi-primitivismo, sem muito contato com o homem civilizado ou com o homem branco, porque nem sempre o branco consegue ser civilizado. A sociedade não é uma sociedade civilizada, moralmente falando. Você olha lá na Índia, lá na China, lá na Sibéria, que é o mais distante que nós podemos conhecer, conceber. Se formos para a Sibéria pela Europa, né? Se formos por aqui pelo Oceano Pacífico, nós estaríamos bem pertinhos da Sibéria. Lá no Japão, que para nós brasileiros é o outro lado do mundo, os mesmos conceitos de certo e errado existem. A capacidade de discernir com algumas nuances, com algumas variantes, o certo e errado existe. E se existe esse mesmo conceito universal, existe uma força, uma mente superior que criou isso, que instilou no ser humano esse conceito. A menos que exista um Deus moral que irá cobrar um comportamento alinhado com o certo e errado, segundo o que ele tem determinado, ao qual todos prestarão contas, a existência dessa consciência moral no homem não faz sentido. Só faz sentido você ter a sua luzinha vermelha no painel que acende, que acusa, que alerta que alguma coisa está errada, se existe um Deus superior, se existe uma mente acima de tudo que colocou todos debaixo de um mesmo padrão. É isso que esse argumento, o argumento moral, desenvolve. A moralidade é natural ao ser humano. A moralidade, ela não é ensinada, ela é descoberta, ela é percebida à medida que a criança vai se desenvolvendo, alguns na puberdade, outros bem antes, outros pela lentidão de raciocínio, por alguns problemas psicoemocionais, talvez um pouquinho mais distante, mas todos têm a mesma concepção de certo e errado. Existem três verdades aparentes quanto à moralidade. Primeira verdade: nosso comportamento deveria ser moralmente perfeito, segundo nós definimos a moral. Existe o pensamento, existe na nossa mente o conceito para que nós sejamos perfeitos, para que o nosso comportamento seja moralmente perfeito. Toda vez que você transgride uma lei, a sua mente lhe acusa, sua consciência lhe acusa. Se devemos, significa que podemos. Mas há um problema, ninguém consegue ser moralmente perfeito. A contradição, ela vai se resolver se o padrão está acima de nós. Porque se eu olhar para o meu próximo, eu não consigo a perfeição. Mas se o padrão está acima, se o padrão é Deus, então eu posso buscar. Esse argumento sustenta filosoficamente o que a Bíblia afirma em Romanos 2,14. 14 a 16. Quanto, pois, aos gentios que não têm lei, a lei judaica, está falando disso, da lei judaica, procedem por natureza de conformidade com a lei. Não tendo a lei, eles servem de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, na sua consciência, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho.
A norma da lei está gravada nos corações, mesmo que as pessoas não tenham a letra da lei. No judaísmo antigo, a Torá, para nós, no cristianismo, a Bíblia Sagrada. Pode ser que alguém nunca tenha aberto, nem sequer visto uma Bíblia, mas ele tem a norma da lei, tem os princípios morais divinos gravados no seu coração. Como? E esses princípios são universais. Há uma mente, há um Deus superior a todos, que colocou em nós esse conceito de certo e errado, e que nos conduz de acordo com ele, através da nossa consciência, mesmo sem a ação do Espírito Santo. E um dia, aqueles que não tiveram contato com o Evangelho serão julgados, segundo Paulo, 1 Coríntios 2, Romanos 2,16, de acordo com os segredos do coração do homem, baseado no argumento moral. O argumento cosmológico. O primeiro formulador, o postulador da ideia da primeira causa foi Aristóteles. Ele criou, ele descobriu, ele postulou a ideia de uma causa não causada, de uma causa não originada, de uma causa não construída, não feita. O seu conceito não era de um Deus pessoal, mas de uma causa original. Isso aqui é muito importante, estamos falando de filosofia. Aristóteles não tinha um conceito de um Deus pessoal, mas de uma causa original. A ideia nasceu pela observação das coisas comuns e constatando que em todos os acontecimentos comuns há uma cadeia de causa e efeito. Observando isso, ele chegou a esse argumento chamado cosmológico. Ele também raciocinou que não pode haver uma cadeia ilimitada de causas que não remontem na história até o infinito. Tudo o que aconteceu teve uma causa original, mesmo que essa causa se encontre lá no mais remoto passado eterno. Mas existe uma causa original. Deve haver uma primeira causa não causada. Essa causa é Deus. Se o raciocínio de Aristóteles está correto, então não há razões para que essa primeira causa não causada possa ser identificada com o Deus Criador em Gênesis e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Se há uma primeira causa, é o Deus de Gênesis. No princípio criou Deus. Criar foi a primeira causa, Deus já existia. Deus é a causa não causada. Deus é o criador não criado. Deus é o postulador não postulado. Essa é a primeira causa. A ideia de uma primeira causa, até anos atrás, não podia ser comprovada nem negada. Era um argumento puramente, meramente filosófico. Então, cada indivíduo poderia escolher entre aceitar ou rejeitar essa tese. Aí entram os evolucionistas, a partir de Charles Darwin e de alguns outros da sua época, os naturalistas. Os evolucionistas naturalistas optam por defender a tese de um universo eterno. Opa! Os caras que querem destruir a narrativa bíblica da criação, eles acreditam no universo eterno que a Bíblia diz. Você percebe que até mesmo os adversários da fé cristã colaboram e contribuem. Eles não creem no criacionismo divino, no criacionismo bíblico, mas eles creem no que a Bíblia diz, que o universo é eterno. Então eles já estão com o pezinho do lado de cá. Eles já estão dando um empurrãozinho, uma forcinha. Já estão cedendo em algum ponto. Os conhecimentos científicos atuais estabelecem conclusivamente que o universo nem sempre existiu.
ele foi criado. Foi criado por alguém, por uma primeira causa. Existem provas científicas que não existia, houve uma época que não existia nada a não ser a primeira causa, a não ser Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. O universo foi criado e foi criado por Deus. O universo teve um princípio, quando ele começou a irradiar ou a emanar alguma energia. E o processo está em contínua ação desde então. O universo hoje não é mais concebido como universo, mas há uma concepção fortemente alicerçada pelas ciências de multiverso e de multiversos em constante evolução, em constante expansão. Não evolução naquele sentido darwinista de aperfeiçoamento, mas expansão, está se expandindo. A segunda lei da termodinâmica, preste atenção nisso, postula que a entropia do universo sempre aumenta. Ela está se expandindo. Se a entropia de um sistema cresce, se expande, esse sistema acompanha. Esse sistema também cresce. Em pouquíssimas palavras, a entropia mede a quantidade de energia que se torna disponível ou indisponível num determinado sistema. Nós precisamos pensar com clareza. Nós não estamos acostumados a essas abstrações. A nossa pregação, a nossa fala, o nosso ensino, as nossas aulas são muito mais lógicas, baseadas em fatos e não em abstrações filosóficas, mas isso aqui é importante, porque os inimigos, os adversários da fé cristã usam isso. Fazendo uma análise disso aqui, nós vamos sair de Aristóteles e entrar em Albert Einstein. Em sua teoria da relatividade, ele propôs o seguinte, ainda que resumidamente: todo o universo está simultaneamente se expandindo e desacelerando. O universo está se expandindo e desacelerando. Se o universo, em última análise, é resultado de uma explosão em algum lugar do passado, essa explosão naturalmente, necessariamente ocorreu. A física moderna chama de Big Bang. Einstein, inicialmente, na sua ideia, na sua concepção, na sua maneira de ver o mundo, não concluiu, não adotou essa conclusão. Ele propôs alternativamente uma outra teoria de um novo tipo de força física que, induzida pela gravidade, anularia a expansão e a desaceleração. Ele não foi totalmente favorável ao Big Bang, mas alguma coisa na concepção de Einstein deu origem ao universo. Um outro cientista, Edwin Hubble, o grande, o mais conhecido, o mais potente telescópio que o ser humano já criou, o Hubble, por causa do nome desse homem, provou que as galáxias estão se expandindo para longe umas das outras. E aí ele propôs uma a formulação original da teoria da relatividade de Einstein. Ele reforçou essa ideia da teoria da relatividade. Confrontando com essa nova descoberta, Einstein relutantemente deu sua aceitação à necessidade de um começo. Einstein disse que deveria existir a presença de um poder racional superior.
o grande físico, o grande gênio, o maior QI entre todos os mortais, admite o argumento cosmológico: existe um poder racional superior. Até a década de 80, a teoria da relatividade não havia se firmado conclusivamente através das observações. Porém, na década de 80, 3 linhas independentes de pesquisa removeram toda e qualquer dúvida. Não eram linhas unidas, não foram pessoas trabalhando no mesmo projeto. Foram 3 linhas diferentes que, agrupadas, reforçaram essa teoria. A luminosidade colorida de alguns agrupamentos globulares de estrelas, a nucleocronologia das supernovas, das explosões, o que causou lá no seu núcleo, e a medição do tempo da expansão no universo. Essas 3 pesquisas dataram consistentemente o universo como tendo mais ou menos 3 bilhões de anos. Se o universo tem 3 bilhões de anos, ele foi criado. Há 3 bilhões de anos, você consegue imaginar 3 bilhões de anos? Não, eu não. Eu também não. Mas ele foi criado, ele teve um início. Portanto, a constatação dessas 3 pesquisas que dão conta do início do tempo do universo, as tentativas de provar um universo autoexistente desaparecem e caem por terra. Torna-se insustentável a ideia de que uma primeira causa não é necessária, de que uma primeira causa não existe. Se existe uma primeira causa, é porque, se existe o universo e esse universo foi criado, é porque existe uma primeira causa. Esse argumento, filosoficamente, ele está de acordo com a Bíblia. Olha só, já citei: no princípio criou Deus os céus e a terra. Colossenses 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, quer as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Hebreus 1,10, ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão. Universo em expansão e desaceleração. Percebe aqui, ó? Hebreus. É Hebreus que está falando isso, não é só Einstein, é Hebreus. Pela fé, Hebreus 11,3. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que tudo o que é visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, esse argumento é muito forte, o argumento cosmológico, o argumento da primeira causa. E aí nós vamos para o argumento teleológico, nosso 4º argumento. Esse argumento filosófico é o mais forte de todos. Ele afirma que a existência e a conservação do universo tem um desígnio, tem um propósito superior: teleologia. William Paley, ele ilustrou a existência de William Paley afirmou que a existência de um relógio pressupõe a existência de um relojoeiro. Não pode haver um relógio se não houver um relojoeiro. A complexidade do mecanismo pressupõe uma mente inteligente construindo, juntando as peças com um determinado propósito. Como a causalidade no processo do mecanismo do relógio é totalmente contrária à lógica e portanto, à razão, a causalidade, também é contrária à lógica e à razão, como no caso da vida, do surgimento da vida, da criação da vida.
O organismo mais simples existente na face da Terra é infinitamente mais complexo do que todos os demais complexos mecanismos que o homem pode construir. Raios e ventos podem até cortar e empilhar algumas árvores na floresta por acaso. Porém, eles jamais, os raios e os ventos, essas duas forças combinadas, poderão construir uma cabana. Existe um propósito, não existe causalidade. Se o acaso formou mecanismos simples, ou se o acaso jamais formou mecanismos simples, como poderia ter formado mecanismos mais complexos? Reconhecer a existência de um projetista, a vida e ao universo, não somente é mais lógico, mas é uma tese que entrosa melhor todos os fatos empiricamente observados. Tudo que nós falamos aqui dos demais argumentos, eles vêm ter o seu ápice, a sua amarração nesse argumento teleológico. O universo mostra um alto grau de organização em suas partes integradas e dependentes, conectadas umas às outras. Para raciocinarmos com relação à força das possibilidades do acaso, tome o seguinte exemplo. Alguém viajando de avião pega uma caixa com milhares de letras do alfabeto e joga do avião para baixo. A caixa cai, as letras se espalham. E alguém perto de quem a caixa caiu, olha, está escrito céu. Ela nota que essas 3 letras caíram juntas, ficaram juntas e formaram a palavra céu. Ninguém será chamado de louco se disser que isso foi uma causalidade, se isso foi fruto do acaso. Agora, se porém centenas de letras com frases de sentido contendo mensagens claras e lógicas, ou seja, uma carta, um artigo, um livro se forma quando essa caixa cai do avião, é jogado do avião, opa, aí não houve causalidade. Aí houve intencionalidade. Nos últimos anos, nas últimas décadas, para ser mais preciso, várias pesquisas científicas têm evidenciado que dezenas de coincidências combinadas tiveram que acontecer, demonstrando um planejamento prévio de forma inteligente para que as coisas sejam do jeito que são e aconteçam como aconteça. Não existe coincidências na formação do universo e da vida humana. Algumas evidências que eu queria que você prestasse atenção, é muito, 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 muito importante. Observando o universo, observando aquilo que foi criado e pode ser observado, nós temos algumas evidências de que o universo foi ajustado precisa e intencionalmente. Vamos pensar, começar com o campo gravitacional constante e a força eletromagnética constante. Se esse acoplamento gravitacional, força e campo magnético, fosse ligeiramente maior, todas as estrelas do universo seriam, no mínimo, 1,4 vezes maiores que o nosso Sol. E a vida no universo seria impossível, seria inviável. A vida no planeta seria impossível, inviável. Se essa força eletromagnética gravitacional fosse ligeiramente menor, 0,8%, todas as estrelas do universo seriam menores
que o Sol, inclusive o próprio Sol, inviabilizando a vida na Terra. A força nuclear do universo, se ela fosse maior, não haveria hidrogênio, elemento fundamental à vida. Se ela fosse ligeiramente menor, não haveria hidrogênio e nós não viveríamos. Se a força nuclear fosse fraca, a força nuclear fraca, se ela fosse um pouco maior, no Big Bang, no qual eu não acredito, muito hidrogênio teria sido convertido em hélio e as estrelas teriam produzido muitos elementos pesados, mas não haveria a expulsão desses elementos pesados e aquelas estrelas resultantes da explosão cósmica do Big Bang não teria dado origem a planetas, não teria formado planetas. Se ela fosse menor, pouco hidrogênio teria sido convertido em hélio, pouca produção de elementos pesados e da mesma forma não se formariam planetas. Se o Big Bang for verdade, não acredito, mas se ele fosse verdade, hipoteticamente, a explosão foi perfeita, que não produziu nem mais nem menos, dando a possibilidade do surgimento dos planetas e da vida na Terra. Se a força gravitacional fosse constante, as estrelas não pulsasse, as estrelas seriam muito quentes, queimariam muito rapidamente e de forma instável. E o universo não existiria. Se a força gravitacional fosse menor, as estrelas seriam e constante, seriam muito frias, não haveria fusão nuclear, não se produziriam elementos pesados e não haveriam planetas, não haveria vida. Um outro argumento aqui, a relação entre o número de prótons e número de elétrons. Química, se você lembra do que você estudou lá no ensino médio, você vai estar mais ou menos por dentro do que eu estou falando. Tá? Se a relação entre prótons e elétrons fosse maior, o eletromagnetismo dominaria sobre a gravidade e não haveriam estrelas nem planetas. Achataria, destruiria tudo. E se fosse menor, os planetas também não existiriam. Não haveria tempo de criar planetas, condições de criar planetas. Eu falei que o universo está em constante expansão. Essa taxa, essa velocidade de expansão do universo, se fosse maior, não haveria tempo para a criação das galáxias. Se ela fosse menor, o universo entraria em colapso antes da formação das galáxias. Você está vendo que tudo é na medida certa. Tudo é na medida certa. A densidade da massa do universo, se fosse maior, as estrelas resultantes do Big Bang teriam queimado rapidamente e não teriam dado origem aos planetas e às galáxias, etc. Tudo isso que eles alegam. Se fosse menor, não teria dado tempo de formar planetas, porque não teria hélio suficiente e poucos elementos pesados, então não se formariam os planetas. Se a velocidade da luz fosse maior, as estrelas seriam muito luminosas. Se ela fosse menor, não haveria luminosidade suficiente. Equilíbrio. A idade do universo, se fosse maior, não haveria estrelas, como o nosso Sol, porque a queima já teria consumido todo o nosso Sol. Se fosse menor, o nosso Sol ainda não existiria, não teria se formado. Você consegue perceber essas coisas? Se a universidade inicial, se a primeira explosão, se a primeira liberação de radiação fosse mais suave, não existiriam estrelas.
Se fosse mais intensa, o universo seria composto somente de buracos negros e espaço vazio. Outro dado: se a distância entre as galáxias fosse maior, nós não teríamos as estrelas, porque haveria gás insuficiente sendo infundido na galáxia para sustentar a formação das estrelas. Se fosse menor, haveria um grande distúrbio da órbita ao redor do Sol. Haveria colisão de planetas, de estrelas, e nós não teríamos condições de vida, de existência. A distância média entre uma estrela e outra, se fosse maior, a densidade dos elementos pesados seria insuficiente para formar planetas rochosos como a nossa Terra. Se fosse menor, as órbitas planetárias se desestabilizariam e os planetas sairiam a vagar por aí. Então, gente, nós temos muito argumento, muita coisa aqui que pode nos mostrar que existe um propósito e tudo foi meticulosamente planejado por uma mente superior que é Deus. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre o nosso sistema Sol, Terra, Lua. Isso foi ajustado precisamente. Olha só, o tipo de galáxia. Se fosse muito elíptica, porque nós não fazemos um círculo, é uma elíptica. Mas se fosse muito mais elíptica, a formação de estrelas teria cessado antes da formação de uma quantidade suficiente de elementos pesados e não haveria planeta. Planeta, Sol, os planetas, as luas de Saturno, a lua da Terra não existiriam. Se fosse muito irregular essa elíptica, tá? A exposição à radiação do Sol teria sido muito severa e todos os elementos necessários à vida não estariam disponíveis. Outra coisa, a distância do Sol do centro da galáxia, se mais distante, a quantidade de elementos rochosos para a formação dos planetas seriam insuficientes. Se mais próximo, a radiação seria muito grande e corromperia a órbita dos planetas. Eles se perderiam. A idade do Sol, se o Sol fosse mais velho, a luminosidade seria instável e nós não teríamos condições de vida. Se ele fosse muito mais novo, também haveria instabilidade e nós não teríamos condições de vida. A cor do Sol, se o Sol fosse mais vermelho, a fotossíntese indispensável à vida não aconteceria, seria impossível. Se o Sol fosse mais azul, também não aconteceria. Se a gravidade da Terra fosse maior, a atmosfera teria retido muita amônia e metano, e a vida seria impossível. Se a gravidade da Terra fosse menor, ela perderia água e não haveria vida. A distância da Terra ao Sol, se ela fosse maior, o planeta seria muito frio para sustentar o ciclo estável da água e não teria vida. Se a distância da Terra ao Sol fosse menor, o planeta seria muito quente para um ciclo estável de água e nós não teríamos vida. Se a inclinação da órbita fosse maior, as diferenças de temperaturas que já são grandes, compare a Sibéria com o Saara, por exemplo, você já vai ver a distância de uma temperatura na outra, mas se a inclinação da órbita da Terra fosse maior, as temperaturas do planeta seriam muito extremas,